Boa noite, meus irmãos. Então, nós estamos num seminário sobre vida de oração. Não sobre a teoria da oração, mas sobre a nossa vida de oração. E quando a gente fala sobre a nossa vida de oração, é a nossa vida com Deus. Deus é real. E Ele quer se aproximar de nós, Ele quer entrar na nossa vida, Ele quer nos plenificar, Ele quer nos restaurar, Ele quer que sejamos instrumentos dEle, Ele quer nos plenificar, Ele tem grandes planos para nós, Ele nos ama profundamente. E aí foi falado pela NET semana passada, que esse é o princípio da oração. Você imagina você amar uma pessoa e não se comunicar com ela? O amor por si só é comunicação. O amor é comunicação. Você já imaginou você amar uma pessoa que você não procura e não conversa? Esse amor não cresce. Esse amor não cresce, não frutifica. Então Deus quer que a nossa relação com Ele seja fecunda. Mas é preciso investir. A gente não costuma falar que numa relação precisa de investir na relação. Quanto mais com Deus precisamos investir, gastar tempo. E o mundo faz barulho, o mundo nos distrai, o mundo quer nos levar para longe. E é preciso que a gente seja fiel, para que tenhamos uma vida em Deus fecunda. Então, Santa Teresa d'Ávila diz que a oração, a medida da oração de uma pessoa é a medida do amor. Quem ama muito, ora bem. A medida do seu amor é a sua oração, e a medida da sua oração é a medida do amor. Por que eu oro a Deus? Porque Ele me ama profundamente e eu quero dar uma resposta de amor a Ele. O amor não se merece, o amor se corresponde. Então se eu digo amo a Deus, mas não o procuro na oração, eu não amo tanto quanto eu imaginei que amava. Esse amor pode crescer. O amor dele por mim eu já sei que existe e é imenso, mas eu preciso também corresponder na oração, para que eu possa escutá-lo melhor, para que eu possa entender melhor qual é o plano dele na minha vida. E já diz a palavra em Isaías, que quando eu amo, eu peço a Deus, Ele logo me atende. Quando Ele fala sobre o jejum, né? Quando eu amo, quando eu divido meu pão com o esfaimado, diz lá em Isaías, quando eu dou socorro ao irmão, quando eu amo esse irmão, a minha oração chega a Deus com mais rapidez. Então amor e oração caminham juntos. Amém? Como foi a sua semana de oração? Foi uma luta, não foi? Fala a verdade. Foi uma luta. Porque temos que falar a verdade. Existe alguém lá no andar de baixo que tem um ódio mortal da vida de oração. Porque a vida de oração te leva à comunhão com Deus. E é isso que ele perdeu por toda a eternidade. Você sabe de quem eu estou falando, né? Lá do encardido, como dizia o Padre Léo. Então, se tem uma coisa que ele não quer de jeito nenhum, é que você tenha comunhão com Deus. Ele pode dizer, vai para a igreja, faz bastante coisa, mas não tenha comunhão com Deus, porque diz a palavra que por inveja do demônio entrou o pecado no mundo. Esse relacionamento, essa comunhão profunda, ele tem uma profunda inveja. Não estou aqui para falar dele, mas para que você saiba que muitas dessas interferências na nossa vida de oração pode ser da nossa própria natureza, mas em alguns momentos você vai reparar que não é só da nossa natureza, está aí no mundo espiritual, não é? Mas que você pode e deve fincar o pé e dizer, quem me separará do amor de Deus? Ninguém. Então pode o telefone tocar, pode e toca mesmo, na hora que você vai rezar que vai tocar, e tantas outras coisas, né? Para a gente entender a necessidade que a gente tem de orar, basta a gente entender que Jesus orava.
Ora, se Jesus tinha necessidade de se retirar num lugar isoladamente para estar com o Pai, quanto mais eu não preciso. E a nossa insensatez, eu digo a minha e a sua também, é imaginar que tem coisas mais importantes do que isso. Então quando você se propõe a rezar, mas primeiro eu tenho que fazer tal coisa, primeiro eu tenho que fazer tal coisa, depois eu rezo porque eu tenho que fazer tal coisa, porque eu acho que o meu agir é mais importante do que o agir de Deus. Então eu pego, arregaço as mãos, eu faço e aconteço, e lá no final do dia eu vou deixando a minha oração. Bom, esse seminário se propõe a fazer essa virada, a priorizar a oração como um oxigênio espiritual. Você vive sem oxigênio? Eu não vivo. Eu acho que nenhum ser humano vive sem oxigênio. A oração é esse oxigênio espiritual, esse canal. E de que maneira nós conversamos com Deus? Como é possível? Porque você está no teu computador, você entra no site, é porque existe uma conexão. Senão não chega lá a sua informação, nem a informação chega a você. Quem é que se encarrega de fazer essa conexão? O Espírito Santo. Que maravilhoso o Espírito Santo, que já foi chamado de o comunicador das graças. Ele que realiza esse link maravilhoso de você com o Pai. Mas eu preciso gastar tempo, eu preciso me conectar, vamos dizer assim, né? Porque o Pai tem muitas coisas a realizar em mim. Então Jesus se retirava para orar. E depois ele dizia o que para a gente? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Quando eu não estou em oração, eu sou facilmente enganado, eu caio em muitas tentações. E se eu estou caindo muito, se eu estou perdendo a paciência, se eu estou perdendo as estribeiras, se eu estou sendo muito grosseiro com as pessoas, é um bom termômetro para ver a minha vida espiritual, a maneira que eu estou tratando as pessoas, né? É porque a minha vida de oração está mirrada, não é? Quem já teve a experiência assim de começar o dia, não, hoje esse dia eu vou começar com uma boa oração, e teve a experiência de que aquele dia foi completamente diferente dos outros? Levanta a mão. Você sabe disso. Se você sabe, por que se eu sei, porque eu, cabeça dura, ainda insisto em começar o meu dia sem me colocar na presença de Deus e fazer a minha oração? Bom, talvez você não consiga no início, só consiga fazer uma oração breve, mas você tem que separar. É a nossa proposta do seminário, separar. E Jesus fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Sem cessar. É necessário, não é um luxo, é uma necessidade. Então diz assim: toma jeito, Dudu. Eu falo para mim: toma jeito. Fala para você mesmo: toma jeito. Toma jeito. Vai. Toma jeito. Bota prioridade na tua vida. Não seja insensato. Não busque em primeiro lugar o que é vil e deixe o precioso para lá. Não é? A gente se apega ao vil. O nosso mundo está muito apegado ao vil. O vil é o seguinte: aquilo que é efêmero, aquilo que não tem tanta importância. É importante? Sim, é importante, mas não tem tanta importância. Então oração é um encontro, e crescer na oração é crescer no amor, e crescer no amor é crescer na oração. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu busco na minha oração. E diz o padre Inácio Laranhaga: quanto mais se ora, mais vontade se tem de orar. Quanto menos se ora, menos vontade se tem de orar. É assim, uma coisa estimula a outra. Como se aprende a orar? Orando. Orando. A gente pode dar 1000 fórmulas aqui. Gaste tempo, vai achando o teu jeito, mas nunca esqueça que orar é um diálogo em que você fala e que você escuta. É claro que é difícil você estar se lidando com uma pessoa, Deus, porque Deus é uma pessoa, cuidado, não é uma pessoa humana, é uma pessoa divina, Ele é eterno. Você está lidando com alguém que você não vê, é difícil, é difícil. Então a gente tem que se exercitar a nossa alma. Segundo a definição de Teresa d'Ávila,
A oração é a elevação da alma a Deus. A gente tem que gastar tempo, a gente tem que se exercitar. Então essa semana o objetivo é ir a Jesus, olhando para Ele, sabendo que sou amado e perdoado. E aí vem outra coisa, outra dimensão da oração dessa semana, e que vem a calhar com o fato de estarmos na quaresma, não é? Pedir que Ele mostre o meu pecado. Aí vocês não gostaram tanto, as caras não... Eu senti que o pessoal não gostou. Ficaram assim, né? Pensei que ia mostrar coisas maravilhosas, assim. Pedir que Ele mostre o meu pecado. Por quê? Para que Ele possa me libertar. O meu maior mal não é o meu vizinho, o meu marido, a minha esposa. O meu maior mal é o pecado que habita em mim. Esse é o problema da minha vida. E que Jesus morreu na cruz para me salvar. Mas o pecado funciona assim: eu tenho que identificá-lo para colocá-lo na confissão, para que Jesus possa me perdoar. E na oração o Senhor mostra os nossos pecados. Mostra sim. Não para nos acusar, não para nos acabrunhar, não para nos botar para baixo, não para dizer você não presta, você é isso. Não, para dizer, como um médico que diz a sua doença, para quê? Para te curar. Eu não posso tapar o sol com a peneira. Se eu vou no médico, né, ele vai dizer, não é isso? Ele vai dizer a doença que eu tenho. O pecado é a doença espiritual. E às vezes ela fica muito escondida. Às vezes ela fica muito escondida. Às vezes eu só consigo enxergar o pecado dos outros, mas não consigo enxergar o meu próprio pecado. Quando você tiver uma dificuldade com uma pessoa, com um amigo, com uma amiga, com um marido, com um filho, coloque-se em oração. E Deus normalmente vai mostrar o que precisa mudar em você, em mim. É assim que eu acho que eu sou casado. Eu sou casado há mais de 25 anos. Mas é assim que eu acho que eu permaneci casado. Porque na hora do estresse, quem é casado nunca teve estresse, né? Que negócio está doendo mesmo. Ah, querido, bota seu joelho no chão. Deus vai te mostrar tantas coisas. Vai te mostrar tantas coisas. Então, pedir essa graça, a graça do arrependimento. O que é o arrependimento? Não é o remorso. A gente estava falando sobre isso ontem na rádio. Remorso é um desespero, é um sentimento de culpa que massacra você e você não consegue se livrar disso. Você fica se culpando. Deus já te perdoou e você continua se martirizando. Isso não é de Deus. Inclusive, você tem que fazer uma bela de uma oração de renúncia. Quando aquele pecado que já foi confessado continua te atormentando, você toma autoridade em nome de Jesus, clama pelo sangue dele e renuncia, porque não é de Deus, né? Mas o arrependimento, ele é tremendamente frutuoso. É o princípio da salvação. Eu me arrependo, eu reconheço o meu pecado e me reconheço necessitado da salvação. Olha, quando a gente faz essa oração, a gente vai descobrir cada coisa que está em nós que a gente não sabia. Atrás daquelas minhas atitudes podem estar um pecado escondido, sabe? Eu até falava outro dia para o pessoal, às vezes atrás da minha tristeza pode estar um grande orgulho, porque eu esperava receber demais, porque afinal de contas o mundo não corresponde às minhas expectativas. Orgulho disfarçado. Então a gente tem que desmascarar, sabe? A vida está difícil porque fulano de tal. Preguiça minha, sabe? O Senhor revela as coisas. A verdadeira raiz dos problemas estão nos nossos pecados. Não temos que ser perfeitos e sem pecado para nos aproximarmos dele. Se fosse necessário sermos perfeitos e sem pecado para nos aproximarmos dele,
Quem escaparia? Ninguém. Vamos a Ele como estamos. É importante acreditar no perdão. Amém? Agora a gente vai também identificar na nossa oração e colocar em ordem os apegos desordenados. O que são os apegos desordenados? O que são os apegos desordenados? Chuta aí. Hein? Coisas que nos roubam de Deus. Coisas que nos roubam de Deus. Coisas que a gente coloca uma importância maior. Eu faço tudo, mas não me faça nada na hora da novela. Se não me tira minha novelinha, não. Né? Aí depois a gente começa, Deus não quer isso. Né? Deus não quer, porque você não quer, né? Então, Deus não quer. Sabe? Mas não tira do meu futebol, não. Eu vou para a igreja com você, mulher. Mas na hora do meu futebol é sagrado. Sagrado. Só falta ajoelhar diante da televisão e dizer glória a ti. Flamengo, Botafogo, Fluminense, sei lá. Né? Apegos. Você pode ver o seu futebol? Pode. Mas quando Deus te chamar a atender um irmão na hora do seu futebol, e aí? E às vezes Ele faz essas gracinhas com a gente, não é? A leitura de Abraão essa semana, não é? Aquela foi pesada, hein? Depois de dar o filho único dele, pede a Abraão que sacrifique o seu Isaque, o filho da promessa. Qual é o seu Isaque? Qual é o seu Isaque? Que você tem que dizer, Senhor, pode sacrificar. Eu não sei qual é o seu Isaque. Eu sei os meus Isaques, né? Então, é isso. Não se apegar às coisas. E até pessoas. Nós somos apegados também a pessoas. E a nós mesmos. Somos apegados às nossas ideias. E aos poucos Jesus vai nos ensinando a nos desapegar, para nos apegarmos a Ele. Amém? E as distrações? Quem tem distração aqui na hora da oração? Né? Bichinho voa, né? Né? Bichinho voa. Você é que nem um cavalo. Não estou chamando ninguém de cavalo, né? Pelo amor de Deus. É um cavalo indomado. Né? Diz Santa Teresinha que a imaginação é a louca da casa. É a louca da casa. Mas ela vai ser dominada em nome de Jesus. Mais cedo ou mais tarde, você fica ali, e de repente a sua oração faz assim, ó, clique. E de repente você entra na oração. Oração não é sentimento, é convicção. Não estou sentindo nada, não tem problema, você tem que sentir nada, você tem que crer. Se você bota o seu joelho no chão e clama pelo nome de Jesus, Ele está te escutando, quer você sinta, quer você não sinta. Às vezes Deus permite que você sinta aquele arrepio, mas às vezes não, porque Ele precisa te educar, Ele precisa usar a sua razão. Ele não pode só você ser movido pelo afeto, pelo sentimento. E nós vivemos numa sociedade profundamente movida pelo sentimento. Hoje eu estou sentindo, mas não estou sentindo, estou sentindo. E você passa a ser escravo dos seus sentimentos. Você tem que ter convicção das coisas para ter uma vida de oração fecunda. O que você faz com essas distrações? Primeira coisa, você não luta muito com elas. Você coloca elas na tua oração. Você está toda hora pensando no seu filho, toda hora pensando no seu filho. E aí como é que vai ser? Agora está pensando no almoço que vai fazer. Ou está pensando... Diz, Senhor, toma conta do meu filho. O almoço eu sei que o Senhor vai providenciar. Senhor, recebe tudo. Bota na tua oração aquela distração. Sabe? Se aquilo está te perturbando muito... eu não paro de pensar naquela minha amiga que me ofendeu, pisou no meu calo, falou isso de mim.
Mas eu quero orar, eu quero rezar, Senhor, mas não posso parar de pensar nessa pessoa. Então, Senhor, recebe essa pessoa, toca essa pessoa, liberta essa pessoa, cura essa pessoa, abençoa essa pessoa. Amém? E está nas tuas mãos. E pronto, e você segue. Se continua, pode ser uma tentação do demônio para me distrair. Ou pode ser simplesmente a minha luta de colocar aquele apego no seu devido lugar. Aquilo vem à tona na sua oração, aquela preocupação, aquela distração, e Deus está falando, você está apegado nisso, porque isso não sai da tua cabeça. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então às vezes ali é uma sinalização que Deus está te mostrando, você não consegue parar de pensar naquilo, está em oração, não para de pensar naquilo, é porque aquilo está ocupando um espaço maior do que deveria na sua vida. Aí você começa a tomar atitudes para poder podar o seu apego. Amém? Então é isso. Acho que terminou, né? Então, aqui, o objetivo aqui não é uma palestra e tal. O objetivo desse seminário é a prática, o dia a dia. E se você não fez durante a semana, não vou lá porque eu não fiz a minha meditação, estou com vergonha, venha do jeito que está, porque é capenga, no início é assim mesmo, é pouquinho, eu só consegui um dia, não consegui nenhum dia. O importante é prosseguir, como diz São Paulo, decididamente. Se você hoje ora 1, 2 dias na semana que vem você vai orar 2, 3 dias, e vai conquistando, sabe, vai progredindo na fé e na caminhada de Deus. Amém? Agora